Olá, tudo bem? Começa agora o programa Alesp Conecta. Hoje nós vamos falar sobre a força da mente e o impacto dos pensamentos no futuro. Também a qualidade dos pensamentos, o que eles podem ocasionar na saúde e no bem-estar das pessoas. E como fazer, então, para ter bons pensamentos? Bom, para falar tudo isso, eu recebo Igor Duarte, que é neurocientista. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar novamente aqui, discutindo esse tema que é muito importante, a qualidade dos pensamentos e como ter pensamentos mais positivos. É isso aí. Bom, para começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como funciona a mente, como que ela pode interferir tanto, né, estando aqui dentro, mas no mundo aqui fora. Sabe que esse é um tema de grande discussão entre filósofos, psicólogos e neurocientistas, né? Do ponto de vista da neurociência, né, a mente ela é um subproduto do cérebro, né? Então o cérebro cria a mente. Existem outras formas de entender a mente. Eu gosto, por exemplo, de uma metáfora, diz que a mente é como se fosse a canção e o cérebro são os instrumentos musicais. Então, os instrumentos, eles conseguem produzir essa música, e essa música consegue mexer com o sentimento, por exemplo, de quem está tocando esse instrumento. Então, embora o cérebro seja capaz de produzir a mente também consegue, de alguma forma, mexer no funcionamento do cérebro, e isso pode ter um reflexo, um impacto na vida das pessoas. Uhum. Bom, e daí como que nós podemos falar o que é bons pensamentos, maus pensamentos? Como que a gente consegue diferenciar e há como controlar pensamento? É difícil, é possível, mas é difícil. A qualidade dos pensamentos estão relacionadas diretamente com os sentimentos. Não tem como fugir muito disso, né? Então, se você tem um pensamento, você lembra, por exemplo, você tem uma lembrança de algo que aconteceu com você de bom no passado, e essa lembrança muda o seu semblante de imediato. Você já fica com um semblante leve, e as pessoas falam assim: Nossa, o que você está pensando? Que você está, sabe, literalmente você está viajando. Agora, se a lembrança for ruim, né, isso vai lhe trazer um sentimento ruim e, obviamente, você vai pensar em coisas ruins. Tá? Então, a qualidade dos pensamentos estão relacionados diretamente com as emoções que a pessoa está passando, sentindo naquele momento. Tá? É possível alterar isso, mudar o padrão de pensamento? Como disse, não é fácil, mas é possível sim, às vezes até precisa da ajuda de outras pessoas. Se uma pessoa vive num ambiente que esse ambiente é extremamente carregado, um ambiente extremamente negativo, por mais esforço que a pessoa faça em ter pensamentos melhores, dificilmente ela vai conseguir. Por quê? O ambiente em que ela está inserido ali 24 horas por dia sempre vai provar para ela o contrário. Então, cada vez que ela tentar ter um pensamento positivo, o ambiente vai provar para ela que, olha, na verdade, esse mundo não pertence a você. E aí ela vai sempre retornar para esse pensamento negativo, e aí há uma tendência até de haver algum tipo de frustração nessa pessoa. O senhor falou algo que me lembrou um ditado popular, né? Diga com quem andas, direi quem tu és. Então, quer dizer que o ambiente, ele pode interferir, então, nos pensamentos e acabar levando uma pessoa, até que é normalmente positiva, a ser mais negativa? Claro que sim. Vamos então pensar num exemplo aqui. Uma pessoa que não costuma falar da vida alheia, por exemplo. E ela vai trabalhar num ambiente onde as pessoas lá têm esse hábito. E inconscientemente, ela também passa a falar. Claro que eu estou dando um dado geral aqui, de repente, quem está assistindo fala, eu não sou assim. Claro, mas existem regras para essa exceção, mas no geral é assim que funciona, né? Nosso sistema nervoso, nosso cérebro, ele foi moldado da seguinte forma: existe um grupo de células que elas são ativadas com o comportamento das outras pessoas. Ou seja, nós
precisamos copiar o comportamento das pessoas, porque nós somos seres sociáveis. Se as pessoas que nós estamos nos relacionando são pessoas cujos pensamentos ou comportamentos não são dos melhores, há uma tendência disso resvalar na gente também. Eu dei o exemplo de falar da vida das pessoas, mas pode ser qualquer outro tipo de exemplo. Se você fica próximo dessas pessoas, né, diga-me com quem tu andas, e dir-te-ei quem és, funciona bem para o sistema nervoso. Agora, o oposto também é verdadeiro. Então, você tem companhias, seu ambiente não é lá muito correto, agradável, enfim. E aí você encontra um grupo de pessoas que tem um perfil de comportamento melhor, isso vai resvalar em você também. Você tem a chance de se tornar mais positivo, mais comunicativo, mais agradável, só por conta de ter mudado, né, vamos dizer assim, esses relacionamentos. Doutor, e é possível você ser o agente dessa mudança? Eu até dou o exemplo, o senhor falou dessa questão do trabalho, né? Que de repente você está num ambiente que as pessoas acabam falando mal uma das outras, mas existe também aquele ambiente da reclamação, né? Pessoas que parece que gostam de reclamar, né? Estão numa situação, podem não estar na melhor empresa, na melhor função, ou às vezes até estão, né, doutor? Mas parece que gostam desse ambiente de reclamação. E quando se percebe, parece que juntou uma turma e todo mundo está no mesmo ambiente. Dá para virar essa chavinha? Você, como indivíduo, conseguir mudar esse ambiente todo ou não? É apenas para se preservar? É muito difícil. O melhor que você tem a fazer é se isolar, porque se você tentar pensar de outra forma, você vai ser a minoria, né? E aí a maioria vai prevalecer sobre você. Talvez você até vire o foco dos comentários, enfim, das reclamações. Porque, no geral, os seres humanos gostam de reclamar. Há uma tendência de gostar de reclamar, e que é uma forma de pensar e agir negativa. Eu tenho um copo, e esse copo aqui ele tem água. Olha só, você pode entender que ele tem água ou que está faltando água. Depende do seu ponto de vista. Então, ver isso de uma forma boa ou ruim só depende de você. Agora, você pode se condicionar a perceber a parte boa das coisas. A maior parte das pessoas se concentram em ver a parte ruim. E acredite, elas vão encontrar, porque tudo existe o lado bom e o lado ruim. Mas, em geral, as pessoas gostam de reclamar. Reclamar acalma as pessoas de alguma forma, talvez porque dessa maneira elas tenham a atenção das outras pessoas. Então ela sabe que se ela falar bem de alguma coisa, de algum lugar daquela empresa, os demais funcionários não vão gostar porque, na verdade, já está incutido na mente deles que a empresa não é ruim, que os patrões não são dos melhores e o salário não é dos melhores. Tudo que ela falar vai soar como agressivo pela forma de pensar que eles já têm. Então há uma chance de se virar contra você. Acho que o melhor a fazer para se resguardar é se isolar, pelo menos naquele período onde as pessoas costumam falar, né? Falar de coisas da empresa, da qualidade da empresa, do salário, etc. Uhum. E, doutor, falar para si mesmo, né? Alguns coachings dão algumas frases de empoderamento, né? Você como ser humano, como profissional, outras pessoas já falam, né, para que você já declare, né, sobre aquele dia, como aquele dia vai ser. Eu costumo dizer que quando eu saio de casa, eu saio para me divertir, né? Então, mesmo que eu vá fazer uma matéria ou que eu vá fazer um programa, que seja um assunto mais pesado, né? Hoje em dia a gente tem falado tanto de Covid, mas eu falo que eu tô saindo de casa para me divertir. Se não é para me divertir, não vale a pena. O senhor acha que ir nessa linha de pensamento, principalmente para quem já está naquela vibe, né? Como o pessoal costuma dizer, mais down, mais para baixo, trazer esse tipo de pensamento, tipo, eu vou me divertir, vai ser bacana. Tem efeito? Tem, olha só, o que você está falando vai muito na linha do que alguns chamam de programação neurolinguística. Então, quando você dá um comando para você mesmo, que eu vou sair de casa para me divertir.
há uma chance muito grande de que isso aconteça, tá? Agora, se você disser para você o contrário, às vezes você não precisa nem falar, né? Você pode apenas mentalizar e você pode pensar algo do tipo: ai meu Deus, não acredito, eu tenho que sair de casa, vai ser chato, vai ser ruim. Há uma chance disso acontecer também, né? Isso vai muito de encontro a uma frase do Henry Ford, que ele disse, né? Se você acha que você pode, ou se você acha que você não pode, das duas formas, né? Você está certo. Se você acha que você pode fazer alguma coisa, você vai tentar e você vai insistir naquilo até conseguir. Se você acha que você não pode, você nunca vai tentar e provavelmente não vai conseguir. Se você acha que vai se divertir em algum evento, no trabalho, a chance é muito grande disso acontecer. Agora, o oposto também é verdade. Então, eu acho interessante fazer esses comandos, né? Estou saindo de casa não é à toa, estou saindo de casa para me divertir e eu estou saindo de casa para fazer um bom trabalho e levar essa energia para as pessoas também. As pessoas precisam perceber isso em mim. E, na verdade, é isso que eu, quando saio de casa, eu tento levar para as pessoas, essa energia boa, né? Por aí a energia, ela não anda, ela é muito boa por uma série de questões, inclusive na doença, como você bem colocou, mas a gente precisa ser, né, um agente propagador dessa energia boa para, quem sabe, contaminar essas pessoas, né, de um jeito benéfico aí falando, e melhorar o astral, pelo menos os pensamentos das pessoas. Doutor, o senhor falou, né, até do PNL, né, a programação neurolinguística também, que tem a ver com essa questão do nosso cérebro, os comandos que nós damos. Se fala muito na PNL essa questão das palavras, o não, que o cérebro não entende, Isso. a falar difícil, né, a palavra difícil, como isso é difícil. Tem a ver mesmo? São ordens que o cérebro realmente registra? Explica direitinho para a gente se isso é verdade ou não. Tudo isso funciona, mas só funciona para o cérebro de alguém que tem autoridade. Então, vamos pensar aí sobre autoridade. Um médico, na beira de um campo de futebol, ele não tem nenhuma autoridade, certo? Por quê? Ele não está no ambiente dele com a roupa dele. Agora, um médico no consultório, ele é a autoridade máxima. Então vamos imaginar aí um vendedor, isso é um exemplo que aconteceu comigo, inclusive. Um vendedor é autoridade sobre aquele tipo de mercadoria. Eu precisei comprar um carro rápido aí, fui numa loja e chegou lá, o carro que eu vi na internet não era o melhor carro, né? A foto dizia uma coisa, mas na realidade era outra. O vendedor falou: vem aqui ver um outro carro. Ele me mostrou um outro carro, né, e me falou sobre aquele carro, ou seja, era alguém que tinha autoridade. Eu saí da loja, não comprei o carro naquele momento, mas retornei e comprei o carro, porque aquele carro que ele me mostrou não saía da minha mente. Ele me reprogramou ali, o vendedor fez isso. Quando eu saí da loja, toda a esquina tinha um carro igual aquele. E eu nunca dei atenção para aquele tipo de carro. Mas isso pode acontecer, provavelmente aconteceu com você, de olhar numa loja, numa vitrine, uma bolsa, um sapato, e você falou: que bonito, pronto, agora todas as mulheres utilizam aquele tipo de sapato, aquele tipo de roupa. O que aconteceu? Né? É o nosso foco de atenção que foi possível, né, alterar. Então, alterou o foco de atenção, que é isso que a PNL faz. E quem tem mais autoridade sobre você? É você mesmo. Eu sou a pessoa que mais tem autoridade sobre mim. Se eu falar alguma coisa para mim, isso vira verdade absoluta. Isso é a capacidade que tem de reprogramar o meu sistema nervoso. Posso reprogramar ele para coisas ruins, para dizer assim: olha, hoje vai ser um dia péssimo no trabalho. Eu reprogramei isso, meu sistema nervoso, o foco de atenção agora vai ser apenas nas partes ruins. Ou eu posso falar como você faz. Vou sair daqui para ser feliz. Você vai, não importa para onde você for, você só vai encontrar momentos, situações e pessoas que vão confirmar isso, né? De ser feliz. Doutor, tem uma outra dica, né, que passam, que é para a gente fazer aquele quadro dos sonhos ou quadro dos desejos, né? Para que são aquelas imagens, né, de sonhos, objetivos, e você coloca num lugar ali que você sempre consegue bater o olho, e aquilo, com o tempo,
se torna realidade, acaba sendo a sua realidade. O que acontece no cérebro, né? O que acontece com os olhos, aquilo que entra, como que o cérebro trabalha Olha, essas informações e realmente faz com que muita coisa que está ali naquele quadrinho aconteça. olha só, cientificamente falando, não há comprovação disso, tá? Mas nem por isso acho que as pessoas devem deixar de fazer. Eu já fiz, tá? Faço ainda às vezes, porque faz bem para mim. É melhor olhar coisas que eu desejo ali no mural, na parede, do que deixar a minha mente por conta própria apenas. Agora, uma ideia da neurociência que vai muito de encontro a isso é que eles falam para você mentalizar ou visualizar. E o visualizar, o cérebro consegue produzir isso tranquilamente, e isso cria no cérebro falsas memórias. Então, é possível você dar uma informação para o seu cérebro e ele acreditar naquilo e achar que aquilo é verdade, né? E passar a se comportar daquele modo. É simples. Pensa aí, você fecha os olhos, se imagina no alto de uma montanha e imagina o vento batendo em você, imagina que é muito alto, o organismo não sabe, o cérebro não sabe se aquilo é verdade ou não, então o organismo passa a reagir, você sente frio na barriga. Se você se imaginar chupando um limão, a boca vai salivar, porque o cérebro não sabe se aquilo é verdade ou não. Então, se você cria essas falsas memórias, você consegue reprogramar o seu cérebro para coisas que você gostaria de ter. Isso pode ser para comportamento também. Isso pode ser, as pessoas utilizam muito isso. Ah, mas eu quero ter o corpo perfeito. Então, se imagine com o corpo que você gostaria de ter. É uma sugestão. Pega um corpo de alguém que você gostaria de ter um corpo similar, recorta a cabeça daquela pessoa e coloca a sua e deixa nos locais por onde você passa. E aí você vai fazendo falsas memórias sobre o seu corpo. Tá? Não posso provar que isso vai acontecer, mas é melhor fazer isso do que ficar pensando que, eu gostaria, se eu tivesse aquele corpo, se eu fosse assim, se eu fosse assado. Pelo menos você está dando um passo adiante da maior parte das pessoas, que é agindo de alguma forma. Doutor, o que nós estamos falando é de dar estímulos ao cérebro, estímulos aos pensamentos. Significa que, de certa maneira, o cérebro, ele é pessimista, ele é medroso. O que acontece? Porque toda hora a gente tem que colocar coisas boas nele. E algumas pessoas até comentam, né? Parece que eu mesmo estou me boicotando. Isso acontece? O cérebro às vezes dá essa passada de perna? O cérebro ele é negativo, sim, mas não é à toa e isso não é ruim, tá? Foi essa negatividade que, segundo a ciência, trouxe os humanos até onde está, tá? Porque quando os humanos chegaram na beira do penhasco, sentiu medo, falou, não posso passar daqui. Então se manteve vivo. Então o medo mantém as pessoas vivas. Isso é importante. Então existem pessoas que não têm medo, isso é extremamente ruim, né? Agora, o que não pode é essa negatividade passar adiante, porque senão a pessoa não sai de casa. A pessoa só pensa em coisas negativas. A pessoa que tem, por exemplo, síndrome do pânico é uma pessoa que tem falsas memórias negativas. Ela acha que tem alguém querendo invadir a casa dela. Se ela abre o portão, alguém vai sequestrá-la, alguém vai pegá-la. Ou seja, são pensamentos negativos o tempo inteiro. Isso é patológico, isso precisa ser corrigido. Agora, os pensamentos negativos, eles precisam existir como um contraponto. Eu vou dizer aí, é meio a meio, é interessante que tenha. Né? Porque se o indivíduo ele é positivo demais, ele passa a fazer até bobagens na vida dele. Então, eu vou dar um exemplo aqui, acredito que cabe bem aqui. Pessoas que cometem crimes são pessoas otimistas demais. Por quê? Elas acham que vão cometer aquele crime que ela cometeu vai ajudar a sua vida e ninguém vai perceber porque só ela é esperta, ninguém mais é inteligente o suficiente para descobrir aquele crime da pessoa. Por isso que a polícia normalmente pega os criminosos, porque eles se acham, né, inteligentíssimos demais, ou seja, são positivos demais. Então, positividade demais pode trazer problemas na vida das pessoas também. Doutor, já se falou também sobre a questão desses pensamentos negativos,
dessas dores que não foram resolvidas e que acabaram, né, sempre martelando, né, na mente da pessoa, que acaba levando a doenças, inclusive ao câncer, né? Alguns cânceres ali já são até identificados com causas emocionais, né? Com traumas, com medos, enfim. Então, a mente, ela pode criar doenças, ela pode desenvolver doenças no corpo, daí doenças físicas mesmo. Olha, tem um trabalho do ano passado, mais ou menos julho, foi publicado essa pesquisa, onde eles, através de um questionário, eles avaliaram o perfil de pensamento das pessoas. E eles descobriram que as pessoas cujo os pensamentos são de ordem negativa, né, essas pessoas desenvolvem, né, no cérebro as proteínas, chama de proteína amiloide e a proteína tau, que são as proteínas da doença de Alzheimer. Então, não havia nenhum estudo similar a esse é o primeiro estudo que vai abrir janelas para outros estudos mais, confirmando que o perfil, o padrão de pensamento pode sim induzir a doenças e a doenças graves como a doença de Alzheimer. Ninguém sabe de onde vem a doença de Alzheimer, né? Então a gente não pode sugerir nenhum tipo de tarefa para a pessoa tentar prevenir, né? Então eles falam em dormir bem, se exercitar. Tem mais um ponto agora, é o quê? Mudar o padrão de pensamento. Pensar em coisas boas pode evitar a formação dessas proteínas que vão levar a longo prazo à doença de Alzheimer. Então, a resposta é sim. Tá? Os pensamentos positivos, eles podem, né, de alguma forma, melhorar a fisiologia, mas os pensamentos negativos, eles podem sim trazer algum tipo de doença física para o organismo. Agora já tem provas para isso. Uhum. Nossa, isso é bem interessante, né? Porque não havia até pouco tempo uma descoberta, né? Uma razão para o Alzheimer e agora já tem-se um caminho. Doutora, a gente vê que tem várias pessoas que até começam algum negócio, criam uma oportunidade, têm alguns sonhos, colocam em prática, só que parece que quando a coisa está dando certo, a pessoa começa a ter pensamentos negativos, ou que não vai dar conta, ou que vai acontecer alguma coisa na família, ou começa a ter um medo exacerbado. Até que ponto é normal, já que também os pensamentos negativos, eles trazem aquele equilíbrio para a gente. Mas até que momento isso é normal e quando já passa de uma normalidade e começa a atrapalhar a vida da pessoa, né? Olha só, quando isso começa a refletir sobre o relacionamento, significa que já está começando a passar da conta. Se você não consegue mais sentar à mesa porque você precisa resolver problemas relacionados a essa empresa que você criou, isso está atrapalhando os seus relacionamentos e então é preciso rever. Um outro detalhe, a maior parte das pessoas abrem empresas sem nenhum tipo de experiência. Então, e muitas dão certo, né? Ótimo que elas deram certo, mas essas pessoas elas têm a mentalidade de que eu consegui pelo meu esforço próprio e vou até o fim desse jeito porque foi desse jeito que eu consegui. Essas pessoas que não se atualizam, não se especializam, são as pessoas que não se reúnem com outros empresários ali do mesmo ramo para trocar experiências, para trocar informações. Isso é importante. Às vezes, quando você não está indo muito bem, ouvir de um grande empresário, né, pode ser uma palestra, um treinamento, e falar, não, eu sou grande, eu sou dono de uma grande rede de supermercados, por exemplo, mas eu já fui pequeno, eu já senti essa sensação, eu já tive medo de investir, mas mesmo assim, né, eu fui capaz de investir. Tem um livro de um autor americano, agora fugiu, mas ele fala justamente isso, né? Que você precisa, mesmo com medo, agir. Né? Agir mesmo com medo, isso faz toda a diferença. Essa é uma das diferenças entre os campeões, né? E não vou dizer os perdedores, mas os não campeões. Porque os campeões, eles têm medo também, eles têm medo de investir, mas eles investem, mesmo com medo. E eles têm uma chance muito grande de obter um resultado.
principalmente em períodos, né, onde nós temos escassez, como a gente está vivenciando agora. Muitas pessoas estão se privando de investir, seja na empresa ou seja em si mesmo. De repente você precisa fazer um curso, precisa se especializar, né, para quando tudo isso passar, vão aparecer muitas lacunas e quem sabe não é você que ocupa essas lacunas. Precisa pensar no futuro também. Doutor, para quem assistiu o nosso programa, que já está chegando ao finalzinho, mas para quem assistiu e se identificou como uma pessoa que tem pensamentos negativos, uma pessoa que acaba sendo levado também por esses pensamentos, o que essa pessoa pode fazer para virar a chavinha, para mudar essa realidade dela e poder viver uma vida, né? A gente só, né, tem essa vida aqui, tem que curtir ela até o final, bem, né? Feliz. Olha só, você precisa se cercar de pessoas que pensam da forma como você gostaria de pensar. Eu vou dar um exemplo aqui. As pessoas que frequentam academias raramente estão reclamando, raramente estão falando da vida das outras pessoas, raramente estão adoecidas. Então, são pessoas interessantes para a gente ficar próximo. Não precisa você fazer amizade com ninguém, não. Basta você se matricular na academia e fazer o que eles fazem. Use a roupa que eles usam, né? Se comporte do jeito que eles se comportam. Você vai ver que sem precisar de nenhuma, vamos dizer assim, de nenhuma pílula mágica, a sua vida passa a se transformar, porque você vai passar a enxergar a vida de uma outra forma. E acredito que isso possa ter um impacto na sua vida. Se você quer ser mais bem-sucedido nas empresas, na sua empresa, procure onde os empresários se reúnam, né? E se reúna junto com eles, não precisa falar nada, só ouve eles. A parte daquele conhecimento, parte daquele comportamento vai refletir em você também, só que vai refletir de uma forma positiva. E hoje, né, doutor, com né, a dificuldade por conta do isolamento, até de estar reunido com outras pessoas, mas tem muitas lives, muitos vídeos, muitos, né, o YouTube está lotado, todas as redes sociais têm vídeo falando de tudo. Então, focar nesses vídeos também. Então, por exemplo, eu tenho um sonho de ser, vou falar pessoal, uma dubladora. Eu preciso assistir outros dubladores para isso me incentivar, ou apenas vai ser conhecimento? Não, você precisa se inspirar, você precisa ter alguém para você seguir os passos. Né? Ver quem é a melhor dubladora. Falou assim: eu quero ter o perfil dessa dubladora, eu quero ter o perfil desse palestrante, desse ator. Você precisa ter alguém, né, para você se espelhar também, porque senão fica muito difícil. Você não tem uma base, né? A gente não é de um ramo específico. A gente não conhece ninguém que está lá na frente para a gente se espelhar. Você tocou num ponto muito interessante. Hoje, os cursos, por exemplo, curso de graduação e curso de pós-graduação, é online. Os cursos, hoje, eles são mais baratos. Né? Mesmo assim, a maior parte das pessoas ainda insistem em permanecer. Eu vou estudar para quê? Né? Fulano estudou e virou Uber. Você prestou atenção? Ela pegou o exemplo mais negativo. Por que ela não pensa no ciclano que estudou e hoje é o diretor da empresa? Não pensa nesse, porque ela se acha incapaz de chegar ali próximo. Só o fato de você se matricular para um curso superior já mostra que você está agindo, e aí as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Parece que é mágica, né? Mas não é. É apenas pela a sua ação. Você saiu da inércia e agora você está agindo e as coisas começam a acontecer na sua vida. Eu falei com o Igor Duarte, neurocientista. Doutor, muito obrigada pela sua participação e também por dividir conosco tanto conhecimento para poder virar a chavinha. Olha, eu que agradeço o espaço mais uma vez. É um grande prazer falar para você, falar para os seus telespectadores. E eu estou à disposição sempre que vocês precisarem para a gente falar do que eu mais amo falar, que é o cérebro. Ok, muito obrigada. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.